Bueno, pessoal, é uma satisfação e um prazer muito grande receber a todos vocês que nos acompanham aqui hoje. Antes de começarmos essa nossa conversa no nosso primeiro episódio, eu preciso fazer um agradecimento muito especial a um pequeno grupo de pessoas e de empresas que são as mães, sem sombra de dúvidas, desse projeto. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Estúdio Podcast, aqui da cidade de Cachoeira do Sul, que nos oferece toda essa estrutura pronta, montada, para a gente desenvolver o projeto do podcast ou todo e qualquer projeto midiático. Um agradecimento muito especial à designer gráfica e gerente desse espaço, a minha amiga Débora Severo, que nos traz, principalmente com o entrevistado de hoje, nos traz uma felicidade muito grande ao sabermos que vem a ser sobrinha do nosso saudoso amigo, do nosso particular amigo e meu assessor técnico, inspetor técnico da Arco, Clayton de Almeida Severo, que nos faz muita falta, principalmente a nível da informação, que era o nosso Google ambulante, como a gente costuma brincar. E não bastasse esses agradecimentos, os nossos patrocinadores e os nossos apoiadores são os fundamentais para tornar tudo possível. Então, o meu agradecimento especial a Galo Mídias Digitais, na pessoa do Thiago, que é o responsável por toda a produção das nossas logomarcas, das nossas imagens e tudo que nós temos disponível para a tela hoje vinculado ao nosso projeto inicialmente foi produzido pela Galo Mídias Digitais. Um segundo agradecimento à revista Imagens Gaúchas, do amigo Marcos Tati, profissional da fotografia, profissional vinculado com a ovinocultura, com a equinocultura, com a bovino, trabalha muito bem nas suas edições de revista e também oferece todo um material midiático de marketing para quem tiver interesse. A revista Imagens Gaúchas também nos patrocinou nesse primeiro episódio. Um agradecimento também de não menor importância à Matearia TS, que nos patrocinou com a confecção dessas cuias, com a gravação a laser das nossas cuias, que serão presenteadas para os nossos entrevistados, para os nossos patrocinadores. Também empresa aqui de Cachoeira com todos os artigos para mate, nos patrocina nesse evento. E os nossos apoiadores, que em número um pouco maior, que tornam isso tudo também possível. Meu agradecimento a esses 5 importantes apoiadores. Primeiramente, a DS Engenharia Civil, do meu amigo, do meu irmão, Denis Stringini, que esteve comigo desde a ideia desse projeto e principal fomentador para que tocássemos para frente. Agradecimento à Estância dos Coqueiros, tradicional criatório de Hampshire Down aqui da cidade de Cachoeira do Sul, dos irmãos João Vitor e Camila Hertz Flores. Meu agradecimento ao meu amigo Giovanni Dal Bosco, da cabanha GD Dal Bosco de Boqueirão do Leão, criatório da raça Texel e da variedade naturalmente colorida também da raça Texel. E não menos importante também o agradecimento ao agente comercial, meu colega leiloeiro rural, Vitor Soria, trabalhando com compra e venda de bovinos e ovinos, tanto na metade sul do Rio Grande do Sul com maior incisão, mas como em todo o estado e fora do estado. E agradecimento, por fim, nosso quinto apoiador, a empresa leiloeira Quinor Leilões, baseada no município de Pelotas, atuando há 64 anos, fomentando a ovinocultura, a bovinocultura e a pecuária como um todo. Desde 1960 atuando, deixo o meu agradecimento especial ao Dudu Quinor, à Adriana, ao Robertinho, à Duda e a toda a família Quinor, que se fez presente, se fez parceira e tornou possível a realização desse projeto. Mas como já tomei um pouco de tempo, vamos, eu acho que entrar de pronto com a nossa conversa, que se nós conversássemos naturalmente são 3, 4 horas de conversa, mas a Débora vai nos ralhar, não vai nos permitir. Então, rapidamente eu apresento e permito que ele termine sua apresentação. É um prazer te receber aqui hoje. Prazer todo meu, Hugo. Meu particular amigo Fábio Miranda Mori, titular da Cabanha do Vermelho. A palavra é contigo, Fábio. Obrigado. Hugo, eu até me emocionei na hora que você contou do início. Eu primeiro nem me toquei, que é o primeiro episódio do podcast. Eu me sinto muito lisonjeado, principalmente com as pessoas que eu estou em torno, apoiando a ti, apoiando a minha primeira entrevista aqui, né? Então vamos lá. Eu acho que tem muito tempo para pouco tempo, né? Sem dúvida. Muito tempo de conversa para dividir em poucos minutos de conversa. Eu sou um entusiasta da ovinocultura, muitos me conhecem, por isso, muitos até confundem o papel que a gente faz na atividade, tá? Depois nós vamos falar disso. Então eu sou natural de Presidente Prudente, São Paulo. Minha família tem áreas que vocês chamam aqui, campos, fazendas, né? No Mato Grosso do Sul e São Paulo, desde a década de 60. E eu sou a terceira geração nesse ramo, né? Então, desde 99,
Quando eu voltei aos Estados Unidos, eu morava lá, né? Me graduei. E quando eu voltei, eu tive um choque de realidade no Brasil. De fato, estavam surgindo novas ferramentas para pecuária, lavoura, pujante. Sim. E aí, numa ocasião, no almoço de família, meu avô relatou que as ovelhas da fazenda de Presidente Regente Feijó, no caso, estavam sendo atacadas por cachorro para ver se tinha alguém que conhecia para vender. E eu fui visitar esse rebanho. Eu cresci junto com esse rebanho, mas há 4 anos praticamente ausente da fazenda, fui conhecer de perto de novo e me encantei com aquilo. E eu tinha alguns amigos em comum que estavam já falando de criar cordeiro, fazer cordeiro, produzir cordeiro. E fui me inteirar na situação onde eu pedi esse rebanho, em vez de vender de presente para mim, organizar ali, num cercar, botar cerca e fazer. E acabei me encantando pela atividade, tô até hoje, né? Já vamos para 25 anos em setembro, né? Sem querer nenhum minuto da minha vida sair dela, né? De vez em quando a gente tem uns arrependimentos aí por percalços, né? Da natureza, de negócio e outras coisas, mas nós estamos aí, né? E coletando e aprendendo com todo mundo diariamente sobre ela, né? Todo dia a gente aprende um pouco e ensina também. Sim, claro. Então estamos aí para responder o que você precisar, falar de ouvindo o tempo todo e agradar o pessoal, se Deus quiser, com nossas informações. Claro. E antes, eu acho, Fábio, eu acho que antes de entrarmos em qualquer tema, eu acho que quando toca-se no teu nome dentro da Ovinocultura, é inegável, inevitável nós falarmos da raça Téxio. Ah, sim. E como tu caminhas muito, viajas muito, investe constantemente, eu acho que o grande público da Ovinocultura não tem noção há quanto tempo tu já trabalhas com Téxio. Há 50 anos a raça está no país. Eu queria que tu falasse só um pouquinho, pelo menos, há quanto tempo tu já estás no Téxio. Tá, eu tô... É isso aí. É bom a gente falar, né? O início, como a gente entra numa raça. Porque no meu caso, eu já tinha uma outra visão de pecuária quando eu voltei pro Brasil, né? A pecuária extrativista, mas que ela tinha receita e que você procura algumas ferramentas para Sim. preencher aquele nicho de mercado que a indústria está procurando. Coisa que até hoje a gente vê os ovinocultores nem sequer pensar nesse sentido quando escolhem uma raça, tá? Então, não menosprezando a raça Suffolk, que era o rebanho que meu avô tinha, e é o rebanho que entrou na onde eu crio meus animais no Mato Grosso do Sul. Acho que foi a primeira raça de carne a entrar no Centro-Oeste brasileiro, pelo tamanho do volume do animal quando eles se deparavam na Expo Inter, né? Nós somos colonizados por muitos gaúchos lá, né? Um estado que tem uma porcentagem muito alta de pessoal do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então, quando eu peguei esse rebanho, eu já enxergava um rebanho muito grande, um rebanho que não se adaptaria tão bem em forma extensiva no tipo de pastagem que nós tínhamos, né? Porque o americano termina tudo no coxo, né? E a gente tinha essa visão também, mas da onde eu criava, na fazenda do meu avô, onde eu comecei a criar, meu avô já fazia naquela ocasião o rodízio de pastagem com o método Voisin e terminava o gado no coxo. Então é uma visão que eu tinha, uma referência, uma referência. E aí, naquele ano de 2000, eu cheguei em dezembro de 2000 com 1.200 ovelhas, com 600 cordeiros prontos no fim do ano. E aí não tinha para quem vender esses cordeiros. E eles passando do peso, que na época era fator limitante o peso da carcaça para comercializar na pouca indústria formal que tinha. Claro. Então era um cordeiro de 15 quilos, porque ele inteiro era comercializado, não tinha os cortes ainda, né? Principalmente em São Paulo. E é o que caberia no forno da dona de casa, ou o que venderia carcaça mais barata, teoricamente. Claro. E com esse tipo de animal, as ovelhas já com os cordeiros no pé já eram mais pesados do que o mercado queria. Tá. Isso é fato, tinha muito animal cruzado, lógico, não era predominância de raça, mas tinha a maioria. E eu ganhei 2 carneiros do meu avô, da raça Texel, porque eu me encantei com o fenótipo deles. Desde as revistas que eu fui procurar para entender, né? Globo Rural tinha muito material do Sul, muita informação Paraná, muita informação. Época, né? E eu deparei com a capa da revista Globo Rural de 99, com o seu Gustavo e com o Conrado Ernesto Hickley, de Guarapuava. Fui lendo o prefácio ali, achei o telefone do Sindicato Rural de Guarapuava, ele ia fazer em Palmeirinha, liguei e desci sem avisar ninguém, fui conhecer ele de perto, se tornou um dos melhores amigos que a vida me trouxe e me colocou na raça, porque assim que eu conheci ele, eu vi o tanto que a raça era prolífera, o tanto que a raça era precoce, mas que também era exigente, como toda raça são, né? É onde que eu comecei a pensar no que eu iria fazer com esses animais. Com essa história de semi-confinamento do bovino na fazenda, o cordeiro paulista tendo um limite de peso, e o Texel, quando começou a nascer na propriedade, me encantou por causa do poder de padronização, né? Ele é uma raça que você cruza com ovelha preta, branca, azul, com ele nasce igual o pai, né? Então ele tem um poder de passar as características paternas, as características fenótipas no rebanho impressionante. Talvez a raça que mais faz isso no mundo, se você pesquisar, sem de fato dúvida. E aí eu
eu falei assim, ó, cara, eu tô com os cordeiros enroscados, não tô conseguindo sair. Eu tenho uma gama de amigos muito grande. Graças a Deus a gente tem um vasto conhecimento aí do pessoal desde a infância. Todos pecuaristas, na ocasião, da origem que eu sou. Então eu falei, ó, eu vou vender esse material que eu gostei, né? E comecei a fazer parcerias. Porque você não faz genética da noite pro dia. E muito menos eu. Eu não tenho oferta de fêmeas de qualidade, não sabendo ainda fechar ciclo completo de animal puro. Fiz parceria por vários anos com o Ernesto, de Guarapuava. E aí foi a minha escola, minha grande escola no Texo, né? Que talvez hoje eu tenha um dos maiores cemitérios de Texo PO da história do Brasil. Eu acredito que sim. A gente tem que ser honesto e falar, para aprender como é que essa raça responderia no ambiente, né? E é onde eu comecei a ser implicante com isso e saber e aprender as linhagens que iam bem. E estou até hoje nisso porque eu fui insistindo cada vez mais. Eu insistia na perca, não no ganho. Claro. Tá? Deixava para ver até onde ia. E nos meus clientes, sempre como a maioria eram amigos, estavam me prestigiando, eu tinha o feedback verdadeiro. Claro, sim. O cara batia nas minhas costas e falou, cara, você me tomou um cheque de X mil reais e não virou nada, brincando, né? Claro. E aquilo lá, mas o porquê... E aí a grande facilidade que eu tenho de fazer amigos, os funcionários dessas fazendas que eu entregar esses reprodutores, eu acabava, nós não tínhamos WhatsApp, tinha nada, né? Acabava deixando um presente, um cartão, um copinho para bebida que a gente toma frequentemente, que é igual o chimarrão, o tereré. E assim eles iam ligando, tá com esse problema, tá com aquilo. E aí, em 2003, já com a amizade com o pessoal de Guarapuava, que eu estava frequentando, nós descemos pela primeira vez na Mercotex, em Livramento. Eu, Ernesto, Lícius, Polatti, o Hamilton hoje técnico da Arco também, sim, o Lícius, um grande criador, um grande amigo de Texo, e o Clayton, que eu conheci lá sem ter ouvido falar dele. E nos identificamos como os grandes conhecedores de raça, e eu não tinha tanto assim, mas eu conhecia do ambiente que ele... Claro. E ele, como grande profissional, veio me perguntando certas coisas. Tomamos trago junto, na época ele não estava mais bebendo, depois voltou, entendeu? E aí surgiu essa grande amizade, e é onde Cachoeira do Sul entrou na minha vida também. E aproveitando esse gancho que tu mencionou, Fábio, do fator de dominância de características do Texo, no transcorrer dessa nossa conversa do podcast, vai estar passando na tela algumas fotos que tu nos forneceu dos resultados dos cruzamentos. Sim. Que pra gente que conhece um pouco mais o Texo no dia a dia, é impressionante o resultado da dominância no cruzamento, até mesmo nas deslanadas do norte do país, né? Sim, o grande problema que nós temos hoje, não vamos falar muito de mim, vamos falar da ovinocultura nessa questão, é o que você está dizendo, é a falta de conhecimento do que uma raça faz. Na absorção sanguínea dessa genética que você investe nela, né? Claro. E eu não estou vendendo para acabar com o rebanho de ninguém ou para ele ser um futuro concorrente comigo, e sim para padronizar e a pessoa ter aquele produto de qualidade. Já que no meu caso, meus clientes, eles na maioria compram genética para fazer cordeiro para consumo da estância. Sim. Então nós não temos esse mercado formal no Centro-Oeste. Claro. Então, assim, eu tô mostrando para ele que ele vai levar uma carne de qualidade, vai padronizar, e dificilmente esse animal na raça Texo morreria da forma que eu crio. Claro. Ou da forma que eu recrio, digamos assim, ou das parcerias que eu tenho. Então, assim, e outra coisa, né, com essa escola que eu tive ao longo desses anos, com a parceria que eu tive com o Clayton, e as pessoas não sabem o tanto de bagagem genética que a gente aprendeu com isso aí, o Google ambulante que era o Clayton, né, na questão da ovinocultura em si, não só da raça Texo, né, e os amigos, eu não tenho inimigo dentro da raça, graças a Deus, então tudo que é informação que eu preciso, eu tenho portas abertas, e a gente vai transformando aquilo lá em informações filtradas para o meu cliente. Claro. Muitos não acreditam, muitos acham que a gente está falando na beira de baia algumas coisas positivas. Sim. Como interesse de venda, né? Tanto é que eu estrago algumas vendas, igual aconteceu recentemente na Exposição Dourados, que a pessoa começou a falar muito da raça, a hora que ele mostrou a foto do rebanho dele, eu falei, não, isso não é para cruzar com a minha raça, não precisamos falar qual raça mas se você cruzar com a minha raça, você Sim. vai acabar com o rebanho, vai diminuir mais ainda o tamanho, tal. Então, são detalhes que a gente tem que ser franco, né? E as pessoas têm que entender que a ovinocultura, ela, por mais que ela hoje não seja uma atividade formal na onde eu atuo, ela subsidia, deixa de você gastar uma carne onde Sem você está dúvida. comprando para colocar uma carne de qualidade na mesa, né? Então já custa, né? Se você correlacionar isso, é fato que ganha dinheiro. Claro. Não, e aproveitando esse gancho, até mando um abraço, que vai estar nos acompanhando com certeza, e ele sempre cita essa questão, é o amigo Daniel Barros. Daniel Sim. sempre diz, Sim. se o produtor do Sul colocasse na ponta do lápis o cordeiro que ele dá de presente no final do ano pro gerente do banco, pro funcionário, ou o que ele perdeu na cerca, ou o que ele dá pro amigo, valores que ele deixou de investir no consumo da fazenda, e muitas vezes é um retorno que ele nem imagina que ele está tendo, né?
Da mesma forma que eles reclamam que o ovino come muito, que estraga a pastagem, Sim, eles quantificam o que ele perde de pastagem, mas eles não têm nem noção do que ele produziu em forma de carne vermelha ali em cima sem sombra de dúvida. entendeu? E eu concordo com o Daniel em número, gênero e grau. O grande problema é as pessoas não souberem, não sabem ainda no meio do agronegócio, por isso que estamos passando algumas crises assim, quantificar o tanto Claro, de renda que ele tem paralela sim, e que julgam desnecessário colocar isso na sua receita, né? é. Então vamos falar o que você tiver de dúvida, eu tô aí para esclarecer. Como primeiro episódio, acho que eu gostaria de deixar como selo aí algumas coisas que muitos dos gaúchos amigos da gente também não tem nem noção do que a raça Claro. faz. E a ovinocultura em si também, né? Claro. Não, e a gente tem muito como referência a ovinocultura em volume aqui no sul, mas como tu disseste, nessas propriedades estima que trabalham como foco principal na cana, no algodão ou na bovinocultura extensiva, os pequenos rebanhos de subsistência da propriedade são absurdamente grandes, ao ponto de serem superiores em volume aos rebanhos que temos hoje, com o Com decréscimo que certeza. se teve, né? E outra coisa, né? Nós temos que falar muito. Eu acho que antes de qualquer coisa, vai ser um selo. Eu acho que você teria que criar para a gente começar a identificar e penalizar aqueles criadores que estão colocando uma carne com sabor Sim, desagradável no mercado. sim, E essa pessoa fazendo essa carne de qualidade dentro, e aí ao mesmo tempo ele está reclamando que essa carne ele não consegue indicar para o amigo comprar no mercado. claro, Sendo que quase todas as redes de supermercado têm carne hoje, né? sim, Aí você vê que as carnes oriundas do Rio Grande do Sul, das marcas que tem, que já estão começando a ser presentes no Sudeste e no Centro-Oeste, já tem uma certa qualidade. E as carnes oriundas de confinamento é quase que impossível de se sim, degustar. Então eu tô com muito medo nessa cadeia, até como presidente de associação que eu sou, para indicar novos lugares para compra, claro, para consumo. Tá surgindo novos projetos, até de donos de restaurante, para ter sim, essa carne de qualidade. Então a ovinocultura, ela nos traz vários desafios, por ela estar sempre na sombra da bovinocultura de claro, alguma outra atividade primária. com Mas certeza. esse volume de rebanho é impressionante quando você começa. Eu tenho alguns acessos a números de governo das universidades ou dos órgãos que fiscalizam, né? A bovinocultura, igual nós temos o IAGRO lá, que é a agência que fiscaliza a entrada e saída dos animais, né, os Sim, GTAs. É impressionante que teve decréscimo de rebanho, mas na verdade eu acredito que não. Acredito que era um número falho há anos que colocavam nas fichas de rebanho. E quando você começa a ver o número de propriedades que tem, só diminuíram em volume, mas é um absurdo o tanto que tem. E como o ciclo é rápido da ovinocultura, tudo que incentivar vai vir à tona rapidinho, né? é como eu costumo dizer, a gente compara muito a ovinocultura com a bovinocultura, mas só o período gestacional da bovinocultura é o ciclo completo da É um ciclo ovinocultura. completo. E nós estamos passando por assim, ó, nós temos que ser sinceros, nós estamos passando por alguns perrengues, assim, mão de obra não eficiente, né? Falta de informação de fato do campo, o que fazer com os animais, né? Que tem muito pouco profissional que tem experiência de campo e o que esses animais fazem no campo, né? Nos cruzamentos, nos seus derivados, que eles acabam corrigindo essa falta de informação no coxo. Claro, E aí também vem aquela questão do desbalanceamento nutricional entre qualquer raça. Você colocou o animal no coxo, ele vai engordar, logicamente você está com proteína, energia no coxo, mas se tiver desbalanceado, e se você forçar um estresse nesses animais, essa carne é quase impossível de consumo. E o ovino, eu não concordo que ele seja terminado dessa forma, da minha forma de ver, da forma que eu adquiri essa experiência para sim, poder passar. Mas na maioria dos casos, como foi na bovinocultura também, eles corrigiram todos os erros de manejo claro, no coxo. Hoje tem mais indústria de suplemento mineral e de ração do que animal, eu acredito, porque é um sim, absurdo. Você vai na é, estrada, eu frequento o Rio Grande do Sul desde 2001, assim, quase que trimestralmente, mensalmente, e eu lembro na época que eu tinha parceria com o Geller, a indústria que ainda tinha nome no mercado era Mig Plus. Hoje você tem todas as marcas aqui dentro, com entreposto, com sim, distribuidora, porque começou também o Rio Grande do Sul a adensar, vinha a lavoura, a necessidade desses animais que ganhavam extensivamente peso a campo, a comerem um pouquinho melhor, e aí o saco fechado é a coisa mais fácil que tem, né? com É certeza. igual você colocar um arroz na panela, abriu, colocou, tá pronto ali, né? Hum. Então é isso aí. E muito embora, e pelo menos a gente observa muito na nossa região, aqui mais central do Rio Grande do Sul, e na campanha também já está se tornando, as lavouras deverão pressionar muito os rebanhos em volume, e diferente do bovino, tu não consegue aproveitar tão bem as pastagens de inverno por questão estrutural. A Estrutural. lavoura nos roubou, em muitos casos, a nossa Sim, estrutura física,
que muitas vezes com um fio de choque a gente consegue trabalhar com bovino e a gente fica limitado numa terminação que poderia ser em 45 dias numa pastagem de inverno com cordeiro, a gente fica muitas vezes limitado à utilização, né? Não mensura os ganhos nos pastagens de inverno, mas é assustador, né? É assustador. É assustador. Eu tenho essas parcerias no Texel aí há anos, aí eu posso dizer que eu sou até sócio de alguns e quando vai o técnico em casa da Arco, que a gente vai comparar ganho de peso da mesma genética, né? É o que os meus clientes não sabem, né? Desde o começo, o que tem de melhor, o que tá na crista da onda do Texel, eu levei para lá. Então, eu testei o que tinha de melhor para poder saber o que eu ponho hoje. Hoje, meus animais, eles não têm o mesmo ganho que tem aqui, e às vezes a pessoa deixa de ver a beleza e tamanho dos meus animais e vem comprar aqui a beleza que ganha no pasto. Claro. Que não é nada de hormônio, nada, é pastagem real mesmo, é da raça. Ela tá mostrando na plenitude o que ela tem de potencial quando tem proteína, campo de verdade e volume de massa, né? E aí chega com o próprio técnico, às vezes o técnico não quer confirmar teu animal ou acha que o animal não desenvolve, mas são animais que eu estou fazendo para alguns biomas que, se não for daquela forma, não sobrevive. Ele tá passando pelo desafio de adaptação pro bioma que ele vai. E outra coisa também, né? Hoje, eu consegui nesses 23 anos aí de Texel, vamos falar assim, de 25 anos de ovinocultura, se você for caminhar comigo nas exposições que eu faço, nas diferentes regiões do Mato Grosso do Sul, cada região tem um tipo de animal que eu levo hoje, tá? Hoje eu consigo enxergar plenamente as características necessárias e o bom do Texel é isso. Nós temos várias linhagens, vários tipos de sangue que você pode partir para um lado ou para o outro em termos de exigência nutricional ou de resistência. E em tempo de resposta, Em tempo de resposta. Então, assim, tem ambientes que a gente tem que levar animal que caminham mais longe, mais alto, menos carniceiro. Tem regiões que é de lavoura, que são adensados, que você pode vender um animal tipo sangue inglês, por exemplo, que ele não vai caminhar muito, vai botar bastante carne, é mais rápido e a pessoa tem menos ovelha. Então, assim, você começa a ver aonde pisar e como pisar. Tanto é que pelo volume de venda que eu tenho de reprodutores, se eu não soubesse fazer isso, eu acredito que eu hoje já teria parado. Com certeza. Chama a ovinocultura de frágil. Na verdade, quem é frágil somos nós, que não tem a experiência de deixar de comparar o carneiro com o bovino, né? Sem dúvida. Então, assim, a pessoa compra o meu reprodutor, coloca na caminhonete, chega na propriedade, eu costumo dizer, dá um pé na bunda do reprodutor, fala, vai cobrir as ovelhas e não quer fazer nada, não respeita os protocolos sanitários, as quarentenas, né? E as exigências, né? O cara tá comprando um animal só porque tá beleza, mas ele não tem ideia do potencial genético que carrega ali. Então, hoje, a gente já não tem mais aquele tabu de falar, esse animal não é tratado, ou esse animal você precisa adaptar, ou você precisa suplementar. Hoje, graças a Deus, quebrou esse paradigma, porque antigamente o animal PO, para mim, na beira da baia, que eu fico 10 dias em cada exposição, nossas exposições são longas, né? Sim, são longas, né? Chegava pro cliente falando, esse animal PO, não, PO eu não quero, PO não sobrevive, né? Sim. E como que não sobrevive o PO se... como diz o outro, se o outro sobrevive, se come o mesmo alimento ou não. É questão de recria, questão de adaptação. E quebrou isso, né? Graças a Deus a gente tá passando uma fase nova, as pessoas estão entendendo, porque tá tudo ficando exigente, né? O bovino também tá ficando exigente, né? Porque tá diminuindo o ciclo dele, e nada diminui o ciclo se não vier com a comida, com a exigência nutricional, junto genética, né? Não, essa pressão de seleção é natural e é muito salutar sempre. E a gente, com o mito aqui do Rio Grande do Sul de trabalhar com genética há muitos anos, variabilidade genética, muitas vezes nos falta aquele N genético que a gente diz que é o número de criadores e número de ovelhas que estão expostas a essa genética como tu tens lá. Sim, sim. O grande prazer que eu tive na ovinocultura, diferente do pessoal do Sul, que assim, aqui já tá, quando eu comecei a vir para cá, as raças já eram definidas, né? As pessoas tinham mania de abater animal puro, né? Porque custava barato para se fazer. Claro. E nós, quando tinha um meio sangue lá, muitas vezes vendia até como reprodutor, porque, pô, meio sangue filho de um animal que comprei por aquele valor, né? Sim. Então, fora as raças de moda que valem uma fortuna no início dela, depois as pessoas começam a enxergar que é igual a todas, tem as suas exigências, tem sua forma de criar. E eles não enxergam tanto a ovinocultura nesse sentido, o tão desafiador que é e o tão prazeroso que a hora que você acerta te dá retorno, né? Então, essas andanças pelo Centro-Oeste me fez entender dos diferentes tipos de exigências, diferentes tipos de clientes e diferentes tipos de cruzamento, que esse foi o principal que o Texel sobreviveu na minha mão. Porque é impressionante, realmente, voltando a falar desde o início, nós falamos o que ele imprime. Não tem nenhuma outra raça que imprime essa qualidade. Aí as pessoas vêm no desafio, né, na comparação de raças. Não, mas ele não ganha X gramas por dia, mas qual dos meus clientes que estão me exigindo que ganhe isso? A primeira exigência é que, pelo que pagam, que sobrevivam e que produzam, tá? Claro.
E depois que nasce o cruzamento do Tex, meu amigo, aí eu já garanti minha venda do ano pro seguinte e assim vai. Então Acredito. é impressionante como... E hoje é muito legal que tem muitas regiões hoje com bastante resíduo de lavoura, né? Sou contra a suplementação, mas se a pessoa não tem o funcionário, o manejo necessário, ou extensivamente falando ao tipo de pastagem que esse animal não suplementado desenvolveria, ele conseguindo colocar uma casquinha de soja, um milho, é impressionante Claro. o tanto que ele agradece, fala, pô, mas olha o tanto que evoluiu o meu rebanho, né? E aí o grande problema nosso, principalmente em Mato Grosso do Sul, é que quando surgir com esses animais, digo na minha pessoa, né? Pode ter sido outras experiências de outros criadores, mas eu surgi nessas rodas de amizade desde o início com essas ovelhas de qualidade. As pessoas começaram a querer vender o rebanho que tinha em casa, chamar de caipira de SRD, e querer comprar ovelha pura. Onde eu Claro. também não tendo experiência, você sabe que eu levei para São Paulo milhares e milhares de ovelhas de 2003, desde quando abriu a barreira, né, de Sim, sanitária. sim. Até teve um ano que eu e o Clayton nós colocamos dentro de São Paulo, com nota fiscal, certo, embarcado, mais de 6 mil ovelhas Texas, tá? Com essas transformações, a pessoa queria tirar e me exigia, não, eu quero Texas, fica com o teu rebanho, compra um carneiro. Não, eu quero essa, porque é o mais barato, a ovelha não tem tanto valor agregado, Claro. né, Hugo? Então e isso aí prejudicou a vinocultura, sabe? E hoje nós vamos ter uma reunião na Câmara Setorial do Mato Grosso do Sul, dia 4 de julho, uma das pautas que eu vou colocar é essa, a preservação do rebanho nativo ainda do pouco que falta. Que esse rebanho carrega a genética de resistência a verminose, resistência ao clima local, que nós não temos mais. E esse benefício da adaptação não tem preço que pague, né, Fábio? E muitas vezes tu abre mão do teu rebanho local como lá se tinha e tu perde toda essa característica de garantias que tu poderia ter aproveitado no Sim, cruzamento, né? é isso aí. As pessoas, como eram acostumadas com a bovinocultura, o ciclo era longo. Ainda tinha o boi sanfona, né? Que no inverno Sim. ele voltava, ele perdia peso no inverno, né? Então achava que a ovelha era dessa mesma forma. Mas em 3, 4 anos você padroniza um rebanho SRD aí, um pé duro, com uma raça de qualidade, né? E isso aí entrou em todas as raças, cada um com a sua característica, né? Raça é ferramenta, isso é inexplicável. É inevitável de você saber que uma tem uma característica melhor que a outra. Mas eu falando no meu caso, nos padrões que eu trabalho, é imbatível praticamente com essa raça que a gente faz, que eu crio, né? Faz no campo. Né? E embora com essa resposta toda do Texel, a gente sabe que a ovelha em si, como espécie, é muito adaptável e muito responsiva, diferente da bovinocultura, por exemplo. Isso sem sombra Há de dúvida. diversos sistemas, né? O que é legal, assim, quando nós estamos implantando um projeto há 2 anos no Mato Grosso do Sul, pela exigência de qualidade de carne, esse grupo no norte do estado, Chapadão do Sul, o Grupo Indaiá, eles fornecem carne de qualidade genética para um grande restaurante de churrascaria, restaurante de carne de qualidade em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, na capital. E eles têm essa parceria por exigência de qualidade que eles precisam ter no prato do consumidor final, tá? E eles têm um açougue paralelo, uma boutique de carne, né? Que essa carne pode ser a mesma carne que você pode comer lá dentro, você leva para tua casa, inclusive o hambúrguer tudo. Não estavam conseguindo colocar o padrão necessário para essa qualidade paralela do cordeiro no prato do cliente, e nem volume de quilo para... Então o Júnior, titular do grupo lá, me procurou, falou, Vermelho, vamos fazer um projeto, eu estou idealizando para poder fornecer a carne de qualidade pro restaurante. E assim formou essa parceria que eu tenho com ele. Sou um consultor, e ele tem vários profissionais de competência que trabalham com ele. E aí uma das exigências era qual é a carne que nós vamos colocar no prato. Aí ele saiu experimentando, vendo o que tinha de fato sabor e com terminação a campo, no máximo um semi-confinamento, porque nós estamos no centro-oeste, nós temos um inverno rigoroso, tem uma seca que não tem como você deixar o animal sobreviver na palha sem dar um suplemento, mas tentar ao máximo fazer com que esse animal crie e recrie a campo, tá? De alguma forma. E aí, quando nós colocamos essa carne, eles colocaram, na verdade, essa carne no mercado, foi igual a corrida do ouro, né? Começaram a experimentar querendo mais e o volume que se produziu é infinitamente insignificante em relação ao que tem de demanda, né? E é assustador. Então, o que eu falo assim, quando você coloca uma carne de qualidade, você vê que o cordeiro de fato pesa 18 quilos com osso, lá para nós, que não é nada. Né? Quando você fala em 1.000 cordeiros abatidos, nós estamos falando de 60 bois abatidos, né? E que frigorífico sobrevive com 60 bois diariamente? Nenhum. Então é um desafio, né? A gente partindo para essa conversa agora assim. E aí, a hora que a gente coloca essa questão de qualidade de carne,
Nesse projeto, o Texel, nós fizemos experimentos de abate em mães de diferente raça, com o pai, mesmo pai. Então, no final, o sabor, que as pessoas muitas vezes não sabem que cada raça tem seu sabor e sua terminação característica, né? Isso aí tem que falar. Às vezes nós estamos falando achando que estamos comentando com todos que entendem disso, né? Como é no bovino, né? A primeira raça aí que se intitulou como selo de qualidade foi Angus, né? Sim. Nós temos que falar o Nelore veio primeiro como boi de pasto, né? O Angus cruzou. Até teve esse problema de saber se a carne que você estava comprando era meio sangue de um ou de outro, né? Ou mais porque não carregaria o nome da mãe da vaca também, né? Mas de fato participa em grande número, pelo menos 50%. Mas as características paternas na ovinocultura é impressionante como ela sobressai em Você relação sobressai muito fácil, né? muito fácil. Então, aí que veio o ditado de no início pagou caro nas ovelhas e agora estão comprando vaca de tostão e boi de milhão. Exatamente. Entendeu? E é a vaca que aguenta, é a ovelha que aguenta e o boi que sobressai, o touro, né? E o reprodutor. Então, assim, só que o que é legal, como é uma espécie agregatória, né? Se você não tiver muito manejo, eles se apartam. E quando você cria extensivo, você vê vários lotes de compra separados nos piquetes, Sim. né? Então isso vai ensinando também que você precisa de um certo manejo e um certo tempo de adaptação. Claro. E aí a gente tá tendo uma revolução lá, porque eles tinham uma facilidade no manejo do bovino muito grande. E do ovino quiseram facilitar o mais rápido possível, mas se não adaptar fácil, vem as doenças, né? Que é a de imunidade, o estresse. E é onde que eu entro voltando a falar, que acabaram com o rebanho adaptado que tinha. Né? Porque não tinha ninguém imaginando que isso aí ia valer um dia do jeito que vale hoje, a carne de qualidade, né? Claro. Não, sem contar, independente dos sistemas, é uma região muito mais temperada, né? Climatologicamente falando, é uma região muito mais quente no verão. Não, e outra coisa, né? Tem picos de frio, assim, como é que chama? Amplitude térmica, que é um negócio fora do comum. Você tá a 38 graus de dia no inverno, à noite você tá a 6, 7. Então é muito. Esses animais têm que aceitar o desafio mesmo, não tem jeito. Não tem. E, Fábio, reservando não tão para o final, mas daqui a pouco o relógio nos pega, eu tenho duas perguntas específicas que a gente que costuma conversar mais seguido, esses números ainda me assustam, ainda me impressionam. Mas eu tomaria a liberdade e gostaria que tu trouxesse a público um pouco desses números para o nosso público que nos acompanha, o público acadêmico, o público de criadores, enfim, como sei que o nosso público é muito, muito vasto, Sim. muito diverso. Se tu pudesse falar para nós um pouco do número de reprodutores que tu comercializas no centro-norte brasileiro. Tá, as pessoas não sabem muito, né? Tanto é que... Acreditam que ovelha só se tem no sul, né? Só se tem no sul. Mas ele não sabe o potencial que tem. E hoje eu dou graças a Deus esse volume ao conhecimento que eu adquiri, as percas, né? Isso a gente tem que falar muito, né? E, paralelamente à falta de conhecimento por práticas de campo, né? Eu não tive os professores, a não ser o que eu tinha um convívio diário quase com o Clayton e com meus clientes. Claro. Eu aprendi muito com os clientes e eu sou um apaixonado em estudo do que eu faço, tá? Vou atrás de onde for. E uma coisa eu vou deixar claro antes da gente entrar nessas questões, assim, ó. O porquê que o brasileiro dá muito valor no animal importado e não no que nós temos em casa, tá? Hoje nós passamos isso no quarto de milha, nós passamos isso no Nelore, nós passamos isso no Texel e em qualquer outro tipo de ovino, né? O selo de ser importado não significa que é melhor do que no que nós temos, né? Então eu, primeiramente, antes de tudo, eu trabalho com as genéticas que já eram adaptadas. Eu não gosto de modismo nem modernismo, né? Eu falo assim, quando ela me provar que serve, eu experimento, né? Eu tenho minhas opiniões e por isso que eu tô falando para você isso antes de falar em número. Porque o grande trunfo meu foi saber colocar cada tipo de linhagem, porque eu tinha esse leque na mão, pela amizade que eu fiz aqui no Sul, né? Que eu não era mais um paulista comprando na Expo Inter, né? Eu andei todas as feiras, eu andei com o profissional mais que eu conheço na minha vida, que mais entendeu, que nos deixou precocemente, mas que mais entendeu e que mais me ensinou e não tinha... não tinha barreiras para ensinar. Barreiras para ensinar, né? Era a pessoa mais humilde nesse sentido. Você ligava a qualquer hora da noite. Eu tenho um outro que eu admiro muito, que preciso falar, que é o professor Elton Bock também, que é técnico da Arco, né, que é um doutor na ovinocultura regional lá para nós também. Dá uns estouros, às vezes ele precisa nos orientar também, porque a gente não sabe de tudo, né? Claro. E hoje eu desci para ter esse prazer de ser entrevistado
resolvendo, apagando fogo da ovinocultura. É o que eu faço hoje, graças a Deus pelo conhecimento. Tu trabalhas praticamente mais assessorando teus clientes que teu próprio rebanho, Eu claro. até nem sei como ser remunerado dessa forma, porque a gente precisa também, a gente tem nossas despesas, né? Claro. E como limitar o horário, né? Tem hora que eu tô meia-noite falando na minha cama deitado. Então vamos aos números. Assim, ó, eu, antes pandemia e pós-pandemia, tá? Antes da pandemia, as exposições agropecuárias do Mato Grosso do Sul eram muito prazerosas de se fazer, porque elas de fato eram exposições agropecuárias. Você tinha gado, você tinha cavalo, você tinha feiras de outros tipos do agronegócio. Hoje se transformaram muito em shows e alguns com rodeio. Rodeio de montar em touro, que eu falo assim, não o rodeio que tem no sul, que é laço comprido. Que eu acho que seria mais saudável ter dessa forma as provas de laço, sequestro, do que o próprio rodeio, Claro. nesse sentido que eu vou falar como comercialização, Claro. né? Então a gente tinha uma característica de exposição que eu ficava 10 dias na exposição vendendo reprodutores e eu com um funcionário na retaguarda buscando mais animais, porque eu tenho uma propriedade no Mato Grosso bem localizada, que não muito distante da cidade mais longe do estado, 300, 400 quilômetros, que a gente hoje, jovem, era um prazer dirigir para buscar mais animais na venda. E eu comecei a fazer essas feiras seguidamente, pegar confiança dos meus clientes e assim foi crescendo o meu negócio, tá? E o Texel puxando, é isso que eu falei, depois que nasce o cordeiro da cruza do Texel, o outro ano a pessoa vem agradecer e traz um amigo para comprar. Claro. Então a própria raça me ajudou a crescer, não tanto pelo conhecimento, né? E cheguei a números impressionantes de vender num ano de 2019 315 reprodutores, tá? Agora a média baixou, logicamente depois da pandemia tudo deu uma acalmada, né? Diminuiu o rebanho, as pessoas aprenderam a criar, não perde mais tanto reprodutores, igual perdiam muito por falta de manejo, por falta de vacinas, né? Dessas que tudo envolve no manejo, né? Vacina. Então hoje os números estão na média de 250, 270 reprodutores. O que eu falo assim, as pessoas perguntam, mas como é que você consegue isso? Não, eu não consigo isso. Eu tive a experiência e a paciência de aprender a fazer parcerias, tá? E as pessoas, meus clientes, não têm nem ideia, alguns deles que já compraram animais, na sua grande maioria dos animais que eu tenho, que as melhores linhagens que existem no país, irmão de grandes campeões, de grandes campeãs, de qualquer feira de renome, que isso aí para mim é insignificante na forma que eu faço meus animais. Sim. Mas eles não se dão nem o luxo de perguntar de tanta confiança que tem. Então, hoje o papel, o registro no meu animal só para dar uma credibilidade numa conversa da pessoa que não me conhece, quando Sim. você fala em termos de registro, mas sim em características fenótipicas, né? Fenotípicas, que a gente tem nesses animais. Então, assim, eu tenho uma produção própria, já cheguei a números impressionantes, ter mais de 1.000 fêmeas puras em casa, só que eu não, ou eu sou vermelho fora vendedor, ou eu sou vermelho interno criador como cabanheiro, que você tem que estar 24 horas no rebanho. Então eu defini um número limite de matriz para mim ter como criador, para não deixar de ser, porque eu sou apaixonado nesses cruzamentos, nessas experiências. E vale ressaltar que, né, eu tenho outras raças também que eu faço experiência, que a grande maioria que vem de uma raça só, ele só vê o cruzamento na casa do cliente, né? Hoje eu tenho experiência em mais de 4 raças com grandes rebanhos. Então, fiz por querer, perdi muito dinheiro, isso faz parte, né? Mas a gente aprende com isso, né? Dentro da minha casa eu fiz. Então, são coisas que eu acho que todos que vendem genética de alguma forma, não tem que ir na telinha lá e falar, ó, isso aqui é melhor, você ganhou tantos gramas por dia, não. Tem que ver de perto o que é que faz naquela grama, naquele capim, na grama, no que seja, né? No suplemento que ganha. E aí esses números hoje estão nessa parceria. E eu tenho minhas parcerias devido ao Clayton, porque a minha vontade era ter 2, 3 mil ovelhas, isso é fato, eu tinha condição, mas eu vi que, de fato, nas exposições que eu tinha que vender o animal pronto. Se eu vendesse o cordeiro, a pessoa não saberia recriar. O animal, na troca de dente, por nossas pastagens serem muito rígidas, ele tinha a febre, doía muito, grande, um desafio de 2, 3 meses que perdia esses animais, né? Debilitava e perdia. Então, hoje eu tenho uma regra de vender animal só 2 dentes acima, né? Ele tem que ser 65, 70 quilos, no máximo 80, senão também fica muito exigente enquanto... E outra, o que soa muitas vezes uma regressão, mas é a mesma realidade aqui no sul da venda de reprodutores bovinos do touro de 2 anos ao touro de 3 anos. Com certeza. Que o 3 anos se adapta mais fácil em muitas situações. O 3 anos que sobe com mais facilidade para o centro-oeste é o mesmo caso que se aplica à ovinocultura, né? E o que é legal do Texas, assim, ó, por que os veículos têm diferentes características, né? Para uso distintos, né? O Texas tem isso, cara. Isso que é legal dessa raça. O que eu gostei. E tem com tempo e com experiência que eu criei. Então, eu tenho o Texas Ferrari,
que é para aquele cara que não importa onde ele vai colocar, mas quer pagar caro e quer mostrar para os amigos que pagou, é o que Sim. vale o preço, fato. Eu tenho o Texel, que é o Jeep Willys, que aquele lá vai pro pau baixo, vai quebrar no Pantanal, vai se ver, mas nenhum deles deixam de passar a característica que eu falei desde o começo, né? Então, a gente vende o Texel mediano, mas eu posso, e você sabe muito bem, eu posso assegurar que é das melhores genéticas que tem no Brasil, tem nos meus animais na beira da baia, dentro das exposições que eu faço. O que eu fico chateado nas comparações é que a gente tá ali com a receita do bolo pronto, e as pessoas vêm na baia falar pra gente, não, mas eu vou deixar de comprar aqui que eu vou com meu sogro lá em Esteio comprar ano que vem. Eu falei, mas você vai comprar pra colocar naquele tipo de piquete que você tem, de pastagem que você tem? Sabendo que também vai ter, por mais que quem venda pra ele, não sou nada contra, mas que quem venda pra ele fez todo um trabalho para chegar até em Esteio de qualidade e ali interrompeu aquele trabalho genético que poderia ser um baita de um reprodutor para acasalar com outros tipos de matriz, e ali parou por ali e não tem mais o feedback daquele trabalho. Isso que eu fico chateado com a Vinocultura, né? Que a gente tem que ter um pouquinho mais de amizade com os clientes e saber o que aconteceu com aquilo lá, não só vender, né? E eu frequento essas exposições e eu vejo que é isso, muitas das vezes se perde as informações, né? E foi isso que o sucesso que eu tenho na atividade com o Texel é isso. Eu fui colhendo as informações porque eu repetia a feira uma atrás da outra e várias no ano, né? Então, por exemplo, semana passada eu voltei de 2 distintas, uma no norte do estado, Chapadão do Sul, e Maracaju no centro, as duas de regiões de lavoura. Sim. Então, as duas eu posso levar animal com alta exigência, que não tem problema nenhum, não deixando de ser rústico, que são todos trabalho, mas só de qualidade de solo que eles têm, você já tem um potencial de venda de qualidade genética melhor. Quando você vai em agosto, por exemplo, aqui da UANA, você tem que levar um animal quase que imbatível. Então, assim, são certas características que você tem, e eu já vou preparando meses anterior os lotes para cada feira. Eu vou semana que vem agora para Paranaíba, uma região sul do estado, de terra fraca. Você tem que levar um animal com menos potencial de exigência. Você sabe que se colocar agora, está entrando no inverno, né? Mas todos eles carregam essa genética interna que a gente... E outra coisa, né? Nenhum animal meu é vendido de orelha lisa, ele tem todo o endereço de casa, não precisa sair fofocando, não é dele, né? Então, e todos os meus parceiros são das melhores cabanhas que tem. Claro. Né? A gente tem que enaltecer isso, né? Hoje eu por questão de dúvidas... Obrigado, cara. Agora vamos... Tem que tomar um tereré, também eu tomo um mate, tem que... É assim, ó, hoje eu tenho... Até vale a pena falar, né? O Clayton, os lugares que ele tatuava, a gente fala um jargão, né? Onde ele registrava, era o técnico da Arco, e ele puxou esses clientes dele para perto de mim, porque as pessoas tinham mania de... não digo mania, né? Era o velho costume de separar os animais que iam para pista e o resto virava carne ou era um animal comercial que não tinha valor. E eu vi um nicho nisso aí, né? Porque era a mesma genética, a pessoa pegava 5% às vezes do material que tinha e recriava para uma pista de julgamento, nem sabia que aquele animal o que ele produzia, e o resto tipo assim, com potencial de registro, não o que é descarte, de fato é descarte. E esse material, muitas dessas pessoas sairiam por esse volume, não tem onde colocar e não tem onde vender. E o Clayton me aproximou disso aí e me abriu essas portas. E com o tempo, a gente trabalhando certo, né, fazendo amizade com esses parceiros, a gente consegue direcionar o que eu quero para o futuro também. Isso que é legal. Quem enxergou, tá comigo. Quem não enxergou, às vezes era uma venda que eu faço. Então, meus animais, é o que eu costumo dizer, sempre tiveram endereço e são os mesmos desde 2003, quase a maioria deles. Um caso ou outro E muitos deles, graças a Deus, estão no mercado hoje eu compartilho os pais de cabanha que a gente vai colocar para a produção do ano seguinte. Eu compartilho o tipo de pastagem que tem que colocar para... Então, é muito satisfatório a gente fazer isso e saber que a pessoa está ouvindo, porque viu que realmente ali ele teve liquidez. De alguma forma, os animais aqui são mais baratos que os nossos lá para produzir. Nós temos um custo muito mais alto. Mas, por outro lado, tem um parceiro que tira aqueles animais na época que ele precisa. E eu tenho toda essa recria para aguentar. Então, nós temos esse jogo limpo, jogo aberto, que eu acho que alguns deles não são muitos, vamos falar assim, são 5,
nem estariam no mercado se não tivesse eu como parceiro hoje mais, né? E com um adendo nisso, né, Fábio? Muito importante que a primeira impressão que a gente tem, assim, a cabanha selecionadora, que nem tu disseste, seleciona às vezes 5, 10%. Sim. Muitas vezes por dificuldade de acomodação dos demais. Com certeza. E custo, né? E custo. E muitas vezes foi por uma seleção de momento. Naquele dia aqueles animais estavam mais adequados. Nós falamos de julgamento. E os com maior potencial muitas vezes são os que terminam subindo com vermelho. Quantos pais de cabanha eu distribuí que a gente nem fica sabendo lá pra cima, sem saber, sem eu mesmo. E que se tornariam animais superiores, muitas vezes pontas de fila que não tiveram oportunidade. E os animais que eu uso hoje, por exemplo, que as pessoas precisam saber também, ó, você vê que eu necessito de ser assim. São animais provados nas cabanhas. Claro que sim. Eu não posso levar hoje um borrego, levo também, porque eu sou fã das raças, né? Tenho quase pra fazer casal lá, carneiro macho. Mas é assim, a gente já vê o que aquele carneiro ou outro produziu e tenta levar para fazer no mínimo, acertar uma porcentagem maior, né, de desfrute, que eu tô com um rebanho bem menor do que eu tinha, por questões de mão de obra também, né? Então eu não consigo, a gente tem um desfrute muito baixo por questão de clima, solo, mas não é porque não sobrevive, é por questão de desenvolvimento também, que eu tenho que respeitar meu cliente, eu não vou colocar um boizinho de laço para vender, né? Então hoje eu tô aqui em Cachoeira, por exemplo, eu vim buscar uns animais da cabanha Dona Rosa, não tem nem o que esconder, porque a gente fez talvez um dos teus parceiros mais antigos, né? É um dos mais antigos. Não, nós temos aqui o Irajá, né? Irajá Pedroso, cabanha externa, lajeado hoje. O seu Zé Luiz Pereira Dias. Nós temos o saudoso também, o Beto, que nos deixou há pouco tempo, né? E já tive parceria com outros, mas mais sólidos são esses dois, que hoje a gente direciona os rebanhos, conversa sobre aumentar ou diminuir rebanho, valores, essas questões. O saudoso seu Oswaldo Chaves de Lima também, que hoje na figura da Marina é titular do rebanho. Ali eu fui um professor para ele e ele foi um pai para mim, de muitas das atitudes que teve, né? E muitas defesas que fez por mim, porque quando descobriram que o seu Oswaldo era o seu Oswaldo Chaves de Lima, o rebanho que ele tinha ali, eu sei o tanto de titulares de cabanha que os visitaram não acreditando que aquele volume com aquela qualidade existia no Brasil. Sim. Tive chance de estar ali, de receber neozelandeses ali, por eu falar inglês e ficar traduzindo, e até os neozelandeses ficaram impressionados com a qualidade de comida que tinha naquele ambiente, naquele local. E tive chance até de ver o exército entrar lá com um mapa em cima de um veículo blindado lá, para saber em que lugar que aquela vegetação cresceu daquele tanto, né, pela qualidade de comida que o seu Oswaldo tinha, né, e o volume também Então, assim, aprendi muito com vários tipos de tipo de solo, de qualidade, e nos 3 estados, né? E hoje, por incrível que pareça, eu não posso dizer que eu sou sócio, porque eu não sou proprietário, mas hoje eu tenho um volume grande de matrizes. Desses últimos 2 anos que eu investi em genética diferenciada, eu comecei a abrir o leque e mandar pro Claudinei Dombrowski, lá na Quitandinha, por uma questão de afinidade. Nós nos conhecemos dentro da Expo Inter. Ele falou, por que você não leva lá em casa? Porque eu faço pista ainda e eu não tenho nem tempo, se fosse o caso de eu recriar animal para fazer pista, que eu gosto muito também, mas eu acho que hoje é desnecessário eu fazer isso, né? Eu mexer com essa parte, porque eu tenho um volume de tarefas a fazer, então não ia me dedicar a isso, e ele faz com maestria. Ele e o filho dele, então, moram na propriedade, se eu quisesse fazer isso, eu teria que estar junto. E eu mandei, nós temos aí 40 e poucas matrizes com ele hoje, PO aí, e fazendo trabalho de coleta, de FIV, fizemos. Vou abrir uma novidade aqui, que ninguém sabe. Nós temos já animal nascido neozelandês lá, ninguém mais tem, tá? Tem genética lá, nós vamos fazer a segunda proliferação agora, dos últimos doses de sêmen que tem no Brasil. E, por incrível que pareça, a característica deles em termos de nascimento, em termos de desenvolvimento, como o seu Oswaldo enxergou isso, eu enxerguei lá dentro da casa do seu Oswaldo, preservei algum desse material e hoje estou vindo com essa novidade, ninguém nem sabe que nós temos isso aí. E nós vamos fazer, é o que eu falo pro Claudinei, assim, ó, o que o mercado absorve é 2 coisas, o que é provado de fato, para pessoas que dão valor no que vale a pena, tá? E a caixinha de surpresa, né? O desafio, que o brasileiro gosta disso, né? Claro que sim. Não é o modismo, mas o animal neozelandês, com todas as bagagens que ele tem, ele não é o mais bonito, mas eu garanto para você que tem muita característica necessária nos rebanhos atuais de hoje, principalmente potencial de nascimento. E como tu roubaste a minha última pergunta, como tu já adentrou no último assunto, claro, a graxinha, aquela do casco, a gente deixa sempre escondida. Mas se tu puder dar só uma pincelada para nós, Fábio, eu acredito que talvez
nem 5% dos criadores da raça Texel hoje tem uma reserva genética em botijão que tu tens. Eu só gostaria que tu desse uma pincelada a nível de raça, das linhagens, das origens e um pouco que tu tem de material genético do princípio da raça no país. Sim, eu na ocasião, quando eu comecei, eu não entendia muito de linhagens, né? Sem querer a gente tropeçou em algumas coisas que, por questão de mercado, o paulista tá aqui, se ele comprar, se pagar tanto, leva, e eu me deparei com isso. Então eu tenho em botijão filho de 51, tenho filho de turbo, tenho filho de Kaiser, tenho Só aí tu já Chula, passaste por Holanda, por França, Alemanha. tenho Greyder 711, que foi o carneiro que quando eu iniciei, que a atividade estava dentro da central, né? Que é o carneiro holandês que eu nunca vi um posterior igual até hoje na ovinocultura. E com tamanho, né? Porque os holandeses costumam ser pequenos, né? Tem um vasto material, tem sêmen neozelandês, alguns sêmenes ingleses ainda. Cara, tem coisas assim que eu até tenho que lembrar bastante. Tem um animal que tá no meu botijão, que é filho de uma ovelha que veio importada da Alemanha. Esse animal nasceu macho no Brasil, virou reprodutor, não foi para esteio, nada, e eu comprei a cabanha. E na época que veio esse animal, eu nem sabia. A hora que eu fui, 5 anos depois que eu tinha esse semi-congelado, que eu fui ver, era filho de uma ovelha alemã, né? Isso não tem mais. Então, assim, tem algumas coisinhas que... Mas, assim, se você for ver bem, meu rebanho de botijão é da década de 90 para baixo. Então ainda tem alguma coisa, não é volume, mas tem, né? Tem... Mas se nós olharmos década de 90 para baixo, foram os primeiros 15 anos da raça no país. É isso aí. É o que eu imaginava, que eu não dava muito valor nisso, né? E muitos vêm conversar comigo e falam, mas você não legalizou tudo? Então, eu tô nesse trabalho ainda de saber o que dá para fazer, Claro. o que não dá em algumas coisas, porque tem que testar. Eu acho que as pessoas que têm esse material Sem dúvida. deveriam fazer um trabalho consciente hoje em cima da raça. Porque a gente já sabe, não tem nenhum, acredito hoje, raçador, criador de raça, Texel, que não sabe o que anda bem, tá? O grande problema, eu falo assim, ó, o que eu vou falar aqui, eu sou... como diz, responsável das minhas palavras, né? O grande problema é o criador, principalmente da raça Texel, querer comprar ainda beleza. Sim. Tá? Eu, por exemplo, com raça inglesa, vou falar para linhagem inglesa, tanto é que meus animais que estão sendo selecionados com raça inglesa param no Paraná. Sim. Acabou. Para mim, não vai. E eu tenho hoje, porque eu testo, sabe? Então, assim, na deficiência alimentar, é a raça mais exigente e que posteriormente ele não desenvolveria na minha mão. Claro. Eu já testei, eu tive anos de experiência com o Geller, que hoje não existe mais cabanha, mas a cabanha toda foi para minha mão, né? Posterior que comprei a cabanha, depois da parceria, e nós tivemos desde 2011 a chance de inseminar e proliferar esse sangue. Antes de 80% aqui ter, eu já tinha bastante animal com sangue inglês. E hoje a gente ouve os feedbacks dos tradicionalistas que realmente tem que ter um cuidado. Eu acho assim, eu vou falar com propriedade. As pessoas têm que usar genética como ferramenta. Necessita daquela característica? Positivo. Sim. Se não necessita, não entre em modismo, porque hoje nós não temos mão de obra. Nós não podemos nos permitir uma ovelha nos dá o luxo de uma ovelha enroscar no parto. Essa é uma característica da década de 60, 70. Hoje tem tudo tecnologia para não acontecer isso, e você conseguir enxergar isso. Então eu não sou contra, de maneira alguma. Para mim é a cabeça mais linda que já teve de todas as linhagens, né? Mas nós vemos aí em pista diferença. Eu tive um episódio que eu posso falar para vocês. Eu entrei com um animal com 1 ano de idade em Londrina na pista em 2006, que foi grande campeão. Na categoria tinha 7 animais, 6 holandeses e o meu com 76 quilos, o holandês com 45. Claro. Então, assim, nós temos que saber o que vamos fazer. Tô dando uma dica, porque assim, eu não posso meter o pau em A, ou B, ou C, né? Porque a grande maioria desses animais estão saindo de dentro de baia. E isso tudo se resume à experiência e o teste e utilização, que muitas vezes não temos a oportunidade. Na minha experiência. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Para quem que nós estamos vendendo esses animais, quantos dessas pessoas estão fazendo cordeiro em volume? Exato. Tá? Para que tanta característica carniceira, tanta característica precoce, se lá na frente, se você não saber selecionar, nem matriz você consegue segurar direito em tamanho. Exato. Então, assim, eu não critico nenhuma das linhagens. Essa experiência, eu vou dizer, minha no Centro-Oeste. Agora vamos falar. Qual a porcentagem dos 3 estados do Sul em relação ao Brasil de 220 milhões de habitantes? E nós queremos que a nossa raça anda onde? Só anda nos 3 estados do Sul?
é até um pecado, eu falo assim, não é por culpa de quem eu vou falar, ter esse bairrismo, não. Mas, por exemplo, o leilão que nós tivemos nossos amigos sábado, o Dudu enalteceu os 3 estados do Sul e esqueceu que nós temos 80, 90% do país, que se a gente souber fazer uma propagandinha, só o estado de São Paulo que consome de reprodutor da gente, a gente não dá conta no Sul de produzir esse volume. Sem contar as barreiras sanitárias e legais para os nossos países vizinhos, que do norte do Brasil para cair no Paraguai e reabastecer o Uruguai, Argentina, Chile, também é uma demanda gigantesca. Deus me livre, isso aí já entra em genética, né? Aí sim eu acho a pessoa focar nesse mercado, mas a última pergunta talvez para você entender o que eu quero chegar. Porque eu acho que eu não conheço pessoas vivas hoje no Texo que comercializou o volume de fêmea que eu fiz até hoje, tá? E o que tá vivo não dá 5%, tá? Sem dúvida. Eu vou falar. Sem dúvida. Nós tínhamos um rebanho também, igual eu falei do Mato Grosso do Sul, tinha um rebanho pronto para virar um grande produtor de cordeiro, já pronto, mas não gostaram daquele rebanho, acharam feios, não via as características positivas, que era muito melhor do que as negativas. E aí, no Brasil, a mesma coisa. Quando eu comecei a frequentar a região de Livramento, nós tínhamos rebanhos SO infinitamente superiores a rebanhos PO. E até hoje se encontram remanescentes. Tem umas PA aí que dá show, tem hora que as pessoas vendem, dá até dor no coração de não poder comprar. Eu não tenho onde colocar também, não tem mais mão de obra condizente. Às vezes eu compro uma outra PA em rebanho que chega em casa lá, fica, né, nem fala que é PA, é mais bonito que as PO que tá em casa, né? Então, o que eu falo assim, vai vir um francês pro Brasil, beleza, o vermelho vai trazer nas cabanhas do Rio Grande do Sul. A pessoa se encanta por um reprodutor na cabanha X. Vamos olhar o papel que ele quer importar para a França, aquele papel. Então, ele é neto de francês, ele é bisneto de francês. Cadê o nosso Texo brasileiro, nossas linhagens? Que é isso aí que eu dou valor no santenês, por exemplo, eles abraçaram a raça. Hoje você pega a árvore genealógica de papel no Nordeste, tem o mesmo afixo de 7, 10 gerações. 10 gerações, Então, assim, nós precisamos se preocupar nas famílias. Nas linhagens, nas características para cada trabalho, para cada região, e ninguém vai perder dinheiro com isso. Eu só acho que tem que começar a concentrar um pouco esse blend, igual os meninos falam da coroneira, tem um blend de sangue, é legal pra caramba fazer isso, você tá vendo heterose na própria raça, né, você tá trazendo genes de diferentes regiões, beleza, mas cadê o Texo brasileiro? Nós temos que se esforçar como produtor a ter o Texo brasileiro, né, eu falo assim, numa raça que eu vejo, por exemplo, que eu falo abertamente, por exemplo, o DORP, eu tenho visto o pessoal no Brasil selecionar muito animal para pelo, mas o pelo é a característica que eles querem. Intrínseca deles. Mas o potencial de produção de carne na raça DORP tá na lã, tá na raça que pôs a lã na raça, entendeu? Então, para que subjugar a lã nesse sentido, né? Nós não comemos lã nem pelo. Qual facilidade que é? Nós estamos tiramos uma mão de obra, talvez, de tosquia que ainda existe, que eles acabam fazendo. Então, não é o que eu falo assim, a ovinocultura, ela precisa entrar nela de forma profissional, a pessoa estudar o que ele quer, e as ferramentas estão aí, igual baralho jogado na mesa, e se a pessoa não souber pesquisar, ele vai entrar com dia e hora para acabar. E tomando um pouco de liberdade desse tema que tu comentaste, Fábio, eu acho que talvez muita gente até não sabe como a gente pingou muito em cima da raça Texo, seria inevitável nessa conversa. Sim. E como tu mencionaste Livramento, eu acho que até para dar um crédito no que tu falaste de experiencializar, testar, cruzamento e observar, há 50 anos atrás, as importações de Texo por Livramento não foram de 1.000 animais, foram de 5 fêmeas, 3 reprodutores, mas foram usados no cruzamento em cima de rebanhos adaptados, que era o corredal na época. Não, podia ser qualquer outra raça, como qualquer país. Claro. As pessoas não sabem assim. Por que as ovelhas francesas são leiteiras? Porque eles são profissionais no que fazem, as escolas zootécnicas deles permitem eles selecionar. Trabalham em cima disso. E que rebanho que foi absorvido em cima de lacaune. Exato. Tanto é que nós temos despigmentação, às vezes, em rebanhos fechados franceses, você vai ver, puxa o atavismo, né? Nada é por acaso. Nada é por acaso. Então nós estamos comprando, às vezes, animal que foi feita absorção de raça, com poucas seleção em termos de gerações. Você sabe se o inglês que está sendo importado amanhã tem 4, 5 ou 6 gerações de PO, ou ele é um 3/4 de sangue em cima de uma outra raça? Exato. Né? Nos Estados Unidos nós temos o Full Blood, Pure Breed. Você tem o animal com 15% de sangue exótico para corrigir características, e ele não é considerado mestiço, ele não é considerado, eu estou querendo dizer, híbrido. Né? Ele não deixa de ser uma raça pura com aquela característica que colocaram para corrigir aquela deficiência. Então, assim, o Texo é a mesma coisa. O Texo neozelandês tem mancha. O Texo inglês tem mancha. Cara, ninguém come mancha.
nós temos que olhar as características necessárias para cada ambiente. Eu não vou falar, de fato, cada cabanha hoje criou seu selo, tem seu. Mas eu pergunto para todos eles, dos que estão atuantes no mercado, você está por beleza? Você está por necessidade financeira ou por querer ser. Mas esse animal que é vendido esse ano, ele vai chegar aonde? Né? E esse cordeiro aí vai ser selecionado para quê? Para consumo próprio, para consumo da. Qual o mercado consumidor, para qual público? Né? Então, e aí hoje, por exemplo, eu tive uma ligação de uma pessoa que tem um rebanho Texel no norte do Mato Grosso, e a hora que ele mandou as fotos eu me impressionei. Eu falei, cara, e essa qualidade? Não, meu pai é gaúcho, quando subiu para cá trouxe 10 ovelhas e a gente continua, e eu tenho 5 anos que eu não compro reprodutor, tô usando os mesmos aqui e melhorou barbaridade, meu. Eu falei, e aí? Quem que estudou se o inbreeding por Texel é bom ou não, né? Então é isso que eu falo. Então são coisas que você ouve no dia a dia que de repente você tropeça numa novidade. Claro. E muitas das vezes aquela coisa de pai não cobrir filha ou de não cruzar linhagem. Agora a receita do bolo nós se perdemos no Texas, né? Tem que falar, tem que ser lógico. Quem que não tem hoje uma árvore que não tem lá no fundo perdido um inglês, um francês? Então nós temos que começar. Meu modo de pensar, né? É fechar as famílias de novo, né? Trabalhar com elas, porque nós temos um Brasil à frente, nós temos que olhar para o Brasil, cara, porque é impressionante o volume do que as outras raças vendem em relação ao nosso nível de Brasil, e que eu sei que é um trator o Texel, ele passa em qualquer ambiente, já provei. Eu tenho animal no Pará, você sabe das viagens que eu faço para lá, tem animal no Nordeste, tem um núcleo de produtores no Nordeste que tem uns animais nossos aí, que inclusive 3 animais são daqui do Irajá, que ele sabe muito bem que ele está fazendo um trabalho de absorção fantástico, e tá indo muito bem, porque voltamos a dizer, se o Dorper vai bem aqui, vocês têm ele como rústico, se você pegar um mapa mundi, a África do Sul fica em que ambiente que nós temos no Brasil? Nós estamos falando de Santa Catarina, não é mesmo? Então eles têm o clima muito semelhante ao nosso. Então, em que parte do tempo que compararam ele com o Nordeste, chegou no Nordeste para cruzar com a base que eles tinham, né, para fazer um potencial de carne, uma raça que ia tirar um pouco de lã, não colocar lã, né, mas nós temos que quebrar esse tabu. Todas as raças são ferramentas, são muito boas para cruzar entre si. E aí às vezes os clientes falam, mas a sua raça é boa para cruzar com tal? Mas assim, eu falo se eu tenho conhecimento, se eu não falo, eu falo, eu nunca vi, raramente eu nunca vi, hoje com a bagagem que a gente tem, mas e às vezes eu não tenho esse animal que eu acharia melhor para cruzar com a raça X. Claro. Eu falo, não, vamos partir para um outro lado. E não podemos deixar de falar do belo trabalho que eu tenho visto, que eu tenho apreciado, e que dá um pouco valor ainda lá em cima, às vezes se impressionam por não ter olhado antes na raça o Texel NC. O Texel NC tá dando um baile às vezes nos brancos em alguns ambientes lá que eu fico impressionado, sabe? E nós estamos fazendo comparativo já. Então é também uma raça para ser dado um valor, assim, e já que está no início, né, saber que a gente pode colocar no NC o nome nosso, o brasileiro, é o Texel NC, naturalmente colorido, ele não tem na Europa, lá tem o Blue Texel. Sim. Num potencial futuro de exportação, moço do céu, nós estamos com a base quase toda pronta para voar longe, né? E sem contar que em muitos casos esse nosso NC brasileiro é oriundo de um cruzamento distante, mais distante do cruzamento com o caracu, absurdamente adaptado aqui, sim, que justifica então, muita rusticidade. E você está selecionando por característica, por enquanto, então você não deixa de ter um Texel, né? Você não vai perguntar, quem que é teu avô? Ninguém vai... E principalmente estão sendo usados em rebanhos de carne, né? E acabou, graças a Deus, que antigamente nós tínhamos no Mato Grosso aquela questão do animal preto ser o animal refinado, né? Sim. Então demorou muito tempo para enxergar que é um animal com um grande potencial de carne mesmo, da mesma forma. E eu acho que dentro de toda essa conversa a gente também precisa valorizar uma técnica milenar e que a gente muitas vezes esquece, e é uma ferramenta de baixo custo. É necessário assistência técnica capacitada, mas foi utilizada há 50 anos quando o Texel veio para o Brasil. Dr. Orlando Martins, Caco Arteche, Louro Vivi, inseminação artificial com sêmen fresco. Sim, a utilização de um pai impressionantemente superior para um número grande de fêmeas. Uma ferramenta de ganho rápido, né? Nós temos esse problema no Centro-Oeste. E quando a pessoa se abre para poder ter o questionamento sobre isso, eu sou incisivo em falar, se você tiver condição, faça. Porque você vai estar fazendo um reto cruzamento de fato com um carneiro só,
Claro. Você vai ter uma geração filha daquele reprodutor que você vai poder abrir para qualquer cruzamento. E o teu comparativo é mais visível, mais notório, E palpável, você né? não tem ideia o tanto que nossas estações de monte são longas por causa do Sim, clima. sim. Em qualquer raça, absorve, não tem jeito. E outra coisa que nós temos que quebrar esse tabu também, o que eu acho assim, as pessoas vêm de livros, leem os livros passados, nós não temos muita literatura moderna na ovinocultura, em termos de reprodução, em termos assim, são poucas, de fato, assim, que estão na mídia, ou que estão no jargão popular aí, que estão de graça aí para você ler. Essa questão do ciclo estral da ovelha, né, da época do anestro, do estro e anestro, né? Hoje eu atendo rebanhos aí, eu posso falar, eu tenho rebanho nascido em fevereiro, rebanho nascido em maio, rebanho nascido em outubro. Você consegue hoje, com as ferramentas que nós temos, fazer reprodução das ovelhas europeias, digamos assim, as exóticas, as lanadas, o ano todo. E otimizar um investimento, Otimizar o muitas investimento, vezes, relativo sim. num reprodutor E só. você sabe que em 2001, 2002, que eu tinha as parcerias com o Ernesto, comecei com os reprodutores dele lá de Guarapuava, né? Até o carneiro tinha nessa. O carneiro não trabalhava em algumas épocas, né? Porque Claro. é clima definido, né? Fotoperíodo definido, há quantos anos, quanta genética. E uma coisa muito legal que a gente tem que falar, e as pessoas não respeitam, assim, voltando a dizer do sangue inglês, não é que eu melhoro o pior. É que ele recentemente nasceu na Inglaterra, no solo brasileiro. Então, não posso comparar ainda, né? Claro. Para mim não andou, não é por causa disso, mas assim, temos que ver as características positivas que ele trouxe também. Na verdade, estão deixando esse animal enjaulado, em baias, e não estão deixando esse animal caminhar. Às vezes eu estou me equivocando, estou mordendo a língua para falar, porque eu não vi esses exemplares ainda soltos a campo, trabalhando como eu vi as outras linhagens, né? E esse é o grande problema da nossa cegueira da seleção, muitas vezes um foco numa característica isolada, específica, e fechamos os nossos olhos, fizemos vista grossa para muitas outras positivas que estamos deixando Sim, passar. não sendo, vamos fazer injustiça, por exemplo, o Claudinei, ele tem um olho que eu admiro, os textos dele são uns textos de tamanho com os portes dos franceses, assim, até às vezes, e no ambiente que ele cria, que não é excesso de comida, nada, então tem esses potenciais e precisamos ir atrás, né? O animalzinho de prateleira tem o mercado dele, que é o mercado de pet, digamos, você me Sim. desculpa, não é um mercado para futuro, né? E a outra coisa que eu falo, igual meus clientes às vezes questionam, né? Qual é a baliza que você usa dos reprodutores? Eu uso meus preços reprodutores para de 10 cordeiros. A vida inteira você vai comprar um rebanho do vermelho, um reprodutor da cabanha do vermelho é 10 cordeiros. Por quê? Porque nós temos ferramenta hoje para um carneiro, às vezes, numa estação de monte, cobrir 100 matrizes se quiser, 50, 60, 30. Mas eu só tenho 10 e vou pagar isso no reprodutor. Você me desculpa, eu estou fazendo um reprodutor para ser prolífero, não para poder fazer casal. Claro. Né? Então, a ovinocultura, ela vai deslanchar, eu acredito nela. Mas, de alguma forma, nós temos que falar a verdade, Hugo. Você está iniciando um trabalho aqui fantástico, Obrigado. transparente, né? Que eu acho que está deixando, não está tendo... até nos cortes, eu acho que a gente tem que... Não foi tão pautado agora, porque nós estamos fazendo isso organicamente, falando de forma aleatória. Mas a ovinocultura tem que ser falada, as experiências têm que ser respeitadas. Hoje eu sou mestre dentro do Centro-Oeste, eu faço o que eu quero, eu posso falar sem falsa modéstia. Eu não posso falar de conhecimento que vocês têm aqui. Claro. Eu não tenho passagem de inverno. Meu inverno é rigoroso, é sério. É diferente de vocês que a O hora inverno de vocês é inverso. É inverso, é uma coisa... Então, assim, eu fico buscando informação de todo. Eu admirei o potencial que nossa raça tem no Nordeste, cara, é um absurdo. Porque, vamos falar a verdade, não tendo chuva, a pessoa tem comida no coxo, você imagina o que vai virar, qualquer animal vai bem. É aquela questão o animal vai pra caatinga, vai para tudo bem, existe essa subsistência, né? Mas você pega as cabanhas nordestinas hoje, principalmente de raça, elas têm estrutura tão boa ou melhores que as nossas do Centro-Oeste e Sudeste. As famosas você pode Claro que pesquisar. sim. Então, por que não andaria dessa forma também? Todas as raças são raças. E eu, nos cruzamentos, né, das raças nordestinas, por causa da questão de higiene, de distância que tem, né, dos lanados pro A lanado, heterose é impressionante. A heterose é gigantesca. É gigantesca. De fato, é uma explosão quando as pessoas olham assim e não acreditam, né, na bolinha de carne que eles falam, né? Então, estamos aí. As pessoas têm que parar um pouquinho de enxergar a ovinocultura como segunda ou terceira atividade. Pode ser primeira em muitos tipos de propriedade. Eu sei que E em muitas né? em muitos são, não tem como questionar que o ciclo dela e o potencial de conversão alimentar, a coisa é fantástico. Você prova no papel. Na realidade,
você provar, você tem que ter uma carência para início de projeto de no mínimo 2 anos, acredito, Claro. na ovinocultura, e depois Claro. a coisa deslancha. Então, essa paciência pela pessoa achar fácil investir na ovinocultura e começar, que não está tendo também, né? E aproveitando esse gancho que tu falaste, agora falando mais particularmente do projeto, para mim é uma satisfação muito grande te ter aqui no primeiro episódio. Mas o teu caso como criador, pela distância da nossa realidade. Esse microfone, esses microfones, essa mesa, a minha ideia no fomentar esse projeto é criar um espaço mais diverso possível para nós trocarmos experiência. Sim. Então não é só publicidade de quem nos apoia e nos patrocina. A ideia é trazer o mais diverso público possível, contar com o apoio das associações de raça que nos tragam as experiências delas, porque o sol nasceu para todos e o sol da ovelha funciona em todos os lugares. Não, e outra coisa, essa mesa aqui vai ver criador de várias raças. Tomara. Como todo pavilhão de ovino tem, né? Tomara. Diferente da bovinocultura, né? No nosso ambiente lá... A gente convive com essa diversidade muito fácil. A ovinocultura precisa ter, mas essa questão é amizade colorida que eu falo, cada cor é uma raça e todos se convivem entre eles, né? E não deixar de usar seu carneiro como ferramenta. Procure a característica que você quer. Não é o que o técnico te orientou, não. Você é o investidor, você é a pessoa que está enxergando o que você quer ter lá na frente, né? Então procure saber as características necessárias, procure saber volume de animal por hectare que cabe, procure saber também que cada propriedade, não é porque seu vizinho faz A que você tem que fazer A. A ovinocultura é muito complexa, cara. É um manejo para cada propriedade, né? E o mais importante de todos, que muitas vezes os técnicos não sabem, os novos técnicos aí, a ovelha tem que se adaptar à propriedade, não a propriedade é a ovelha. Você saber o material que você tem que trazer para dentro dela. Porque se você for investir em grandes volumes de mobilização, vamos falar de barracões, de baias, e a hora que você vê, o menor dos investimentos é o que você tem que investir mais, que é genética. É a ovelha. Exato. Então, é o que eu falo, esse é o pecado ainda da ovinocultura, isso é muito fácil. Eu costumo dizer que acaba o dinheiro, não acaba a ovelha, né? Você vê pessoas saindo e entrando o dia inteiro, igual dinheiro trocando de mão, e sempre tem um rebanho à venda aí, né? Crises existem, são E todas são superadas. São superadas e são escolas, né? E antes de nós, a ovelha superou todas, né? Não, e são escolas, né? Eu tive um caso particular, eu tive um sócio que tive um problema numa empresa que eu tinha no Mato Grosso do Sul, uma quebra, sem experiências, né? Eu era jovem, de repente a empresa ele era administrador, tava tudo no meu nome, não é? A ovelha me construiu essa empresa e ela pagou esse rombo. Então, assim, são casos que a gente passa, a gente tem que passar essas experiências negativas também, igual que eu falo. Hoje eu sou feliz em dizer que o maior rebanho enterrado, só que a maior faculdade que tem de ovinos também que eu tive é em cima disso, né? Passei todas as doenças, você pode imaginar, inclusive, aqui no Paraguai tem outro nome, né? Eles usam outra nomenclatura, né? Nossa famosa fitose, eu vi de perto, língua azul, tudo que você possa imaginar de pepino eu vi de perto da ovinocultura. Foi essa mania de fuçar, eu vou atrás do problema para ver de perto, né? Então, e que legal, que eu vou falar uma coisa que nós esquecemos que é muito legal, até para o pessoal do Nordeste que vai assistir. Eu fuçando, eu descobri um trabalho da Embrapa no Nordeste, né, da Embrapa de Sobral, que a melhor raça no cruzamento com a base Morada Nova era o Texo, né? E engavetaram isso aí não foi proliferado com medo de perder a base genética. Eu acredito que seja isso, né? Sim. Porque não tem motivo de não ter essa informação ter chegado até nós, criadores de Texo. E comprei um rebanho de Morada Nova do Nordeste, fiz uma parceria, posteriormente comprei para fazer esse cruzamento. E é impressionante o choque de sangue que dá. E pasmem, né? Não segura lá no meio sangue da Morada Nova como segura do Santinês, porque o Santinês também tem sangue de ovino lanado na formação dele. Na origem. Né? Então, assim, tudo isso foi a experiência que eu fui adquirindo e essa vontade de ser curioso, né? Tive grandes rebanhos de Santinês, com cruza com Dorper, com cruza com White Dorper, que por sinal é uma raça que eu falo assim, um pouco desmerecida, que é tem baita característica de potencial de produção até superior à irmã dela, que é o White Dorper. O White Dorper eu acho uma baita raça nas experiências que eu tive no meu ambiente, né? É difícil falar bem. Hampshire Down também, tive experiência com o Hampshire por causa do Clayton. A gente é um baita de uma raça, o Suffolk, criei até 2004, né? Registrei Suffolk até o número 200 e pouco, né? Então, assim, para as pessoas entenderem um pouco o tanto louco que eu fui para chegar onde eu tô e poder falar com o cara que não é a melhor raça, é aqui eu consegui
trilhar e poder observar o que ela faz de bom e passar para frente, né? Que mais? Tive outras coisas também, tive material. E com esses negócios de formar rebanho para terceiros, né? De fazer. Estou de presidente da Associação do Mato Grosso do Sul, então vem bastante gente. Não é só por causa disso, é por causa do conhecimento que tem, que eu faço quase todas as exposições, a pessoa acaba ligando para todas as raças, de fato, tentar comprar. Então a gente acaba visitando muita propriedade, muito manejo distinto, né? Muita forma de abate diferente, muita forma de consumo diferente. Então, experiência muito grande. Experiência muito grande. Nós temos alguns na atividade da ovinocultura que as pessoas precisam enaltecer um pouco. Igual você, Hugo, você nasceu dentro disso aí. Você tem que, as portas abertas que você tem, aproveitar ao máximo isso aí para mostrar que é uma atividade. Nós temos que virar commodity. De alguma forma, nós vamos ter que virar alguma coisa porque ficar brincando de fazer carne de qualidade sem ter um estrelato, né, sem ter um volume significativo. Eu tenho o Marcelo Barsante, por exemplo, que foi zootecnista da revista Berro. Eu converso quase diariamente com ele. Ele chega a ser chato de tanto que a gente discute e volta no mesmo assunto e volta. Hoje, a ovinocultura, nos modos que nós estamos tendo lá, ela não está se pagando, né? Foi muito pro coxo, isso é fato, né? E se tivesse no capim, será que seria... Então, a gente tem que abrir o olho para isso, voltar às origens, é um ruminante, né? Eu já vi projeto de empresa de máquinas usar o campo de experiência para corte das máquinas para suplementar rebanhos fechados, na casa de 900 matrizes fechadas em galpão e fazer ciclo completo e dar certo, mas não era o foco principal. Sim. Né? Então, o subproduto você usar na ovinocultura, que é jogado fora, muitas das vezes nem sabe que tem valor, né? Hoje eu suplemento meu rebanho, para você ter uma ideia, com briquete de algodão. Você sabe o que é isso? Briquete é o resíduo da extração do óleo da semente. É o resíduo do resíduo. Resíduo do resíduo, tá? E eu nunca tive um rebanho tão lindo. E isso é suplementação, é parcial, tá? Então, assim, lógico que tem muitos profissionais que têm que ser respeitados pela experiência e conhecimento que tem na suplementação. Isso eu respeito. Se ele é contratado para isso, ele vai dar o melhor dele. Mas não convencer as pessoas que isso tem que ser feito de A a Z. Claro. Isso tem chateado muito, porque os grupos de WhatsApp hoje quase que se tornaram universidades sem grandes... ringue, um octógono. Ringue, né? Um octógono, né? Virou incisivo as opiniões, e quando não gostam, pagam o que a pessoa responde, assim, é muito complexo, né? E a atividade como um todo vai se perdendo, o potencial que a gente tem na mão muitas vezes se deixa perder. E assim, vamos ser sinceros, né? Os profissionais que estão atuantes na ovinocultura hoje não têm 10, 15 anos de experiência, né? E não sabem muito ainda o tanto de potencial que tem ainda, né? Focam naquele pequeno rebanho, e a gente fica meio... É igual que eu falo. Ontem eu tive um caso de um profissional, aliás, que entrou num rebanho grande aí, quis revolucionar, e eu comparei esses novos profissionais igual a alguns... Eu tenho muito amigo na raça Border Collie, né? Que tá correlacionado, né? Então eles treinam o Border Collie desde a apresentação em 5, 6, 10 ovelhas, né? E aquele cachorro passa uma vida fazendo apresentação em 10 ovelhas. A hora que cai no rebanho de 400 ovelhas, ele pergunta pro dono, fala, o que eu faço aqui? Ele vai obedecer ordem, mas ele não sabe o volume. Isso é fato. E o profissional tá assim. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de humildade como profissional, de aprender mais, fazer mais estágio, mudar características de clima, de solo, estados, se quiser entrar na ovinocultura de fato, para poder tomar o estrelismo daquela propriedade, mudar, porque a pessoa, além das ovelhas ali, ele tem que pagar a conta de casa, tudo, né, e prejudica. Então nós temos que isso aí fica como uma dica para os novos profissionais aí. Fábio, antes de te agradecer e de nós encerrarmos essa conversa, tu tocaste num ponto muito específico. Por coincidência, tu estavas vindo à cachoeira, rodastes 1.200 quilômetros? 1.260 quilômetros. 1.260 para ser mais exato. Te agradeço a oportunidade de estares fisicamente nessa mesa hoje. Sim. Mas eu gostaria de te pedir que nessa tela, em várias oportunidades, eu quero que tu permaneças conosco nesse projeto, trazendo tuas experiências, trazendo teus parceiros e as informações do Rio Grande do Sul para cima que para nós são tão importantes. Sim, eu acho assim, nós temos que expandir esse projeto. Como eu apoiei o Daniel na revista BR, eu acho que um baita de um projeto, como eu apoio muitos outros que falam a verdade na ovinocultura, enxergam pelo menos um pouco, né, pra gente.
E nós temos que levar para cima, sim. Vamos levar, eu sou parceiro nisso. As pessoas não têm nem ideia, a gente anda 10, 12 mil quilômetros atrás de ovelha por mês. Não é picareteando, não, é tentando sobreviver dela, né? Então eu não conquistei nenhum fã ainda, nem na família, tá? Você só chama eu de louco, né? Mas assim, isso é legal, porque cada dia é um desafio, né? Você tá vendo que você tá. Às vezes você constrói, coloca naquele muro 3 tijolinhos, de repente vem um sem querer, derruba 5, aí você vai ter que conquistar tudo de novo. Então são fases, acabei de passar uma fase até muito difícil para mim, por essa questão de mão de obra ser muito difícil, muita perca de animal, mas todo mundo perde, todo mundo ganha com o esforço posterior à perca, Claro. porque a perca é um ensinamento. Sempre. Então aqui também vai ser a mesma coisa. Às vezes vão ser ditas palavras aqui, porque está aberto a pessoa Claro. se enaltecer ou mesmo se falar experiências, igual eu tô falando, e que não vai agradar muitos. E o seu programa não é o culpado, né? Talvez a pessoa lá vai ter que fazer uma reflexão, por que eu ouvi isso? Foi direcionado a mim, né? Então nós temos que criar realmente quebrar esses paradigmas, essas barreiras e andar esse Brasil longe. E voltando a dizer, o Rio Grande do Sul, os animais daqui não morrem não, viu? Fala para todo mundo aí. O que não sabem é adaptar e criar, tá? É genética mesmo. Se eles se dão o luxo de trazer, igual hoje os paraguaios, por exemplo, estão trazendo embrião da Inglaterra, nasce lá, já vende no leilão, igual aconteceu quando trazia da Europa os animais vivos aqui, né? Então por que o da Europa vive e o nosso do Rio Grande do Sul? Nós temos que dar apoio aos produtores daqui. E os produtores daqui se valorizarem também, né? Não sair entregando tudo e qualquer coisa aí, às vezes por causa só de estar incomodando os machos ali, que a gente ouve muito, né? Tem oportunidade de colocação sempre. Deus me livre, cara. A carne de vocês, do bovino, no ovino, tem uma qualidade superior mesmo, na média. Vamos dizer, lógico que tem focos de produtividade hoje no Brasil todo, né, de qualidade, mas eu não acredito que esteja na tão baixo valor um cordeiro gaúcho hoje, pela qualidade genética que tem, né? Nós estamos comendo aí netos de reprodutores de genética de renome mundial. E pagando ridículo, né? Às vezes a pessoa bate no peito, vende um cordeiro de R$11 no Rio Grande do Sul, mas a média tá 7, até menos, 8, né? Então é ridículo. E a demanda é constante, né? E essa carne não chega na boca das pessoas, de fato, do público-alvo, ela para no meio do caminho, porque, voltando a dizer, 1.000 cordeiros é a mesma coisa que você abater 60 boi gordo. E aí é fato. E aí você arruma 1.000 cordeiros por dia para ser abatido de qualidade? Não arruma. Então, ovinocultura é uma atividade, de fato, tem potencial. Em qualquer esquina que você produzir, você tem um cliente. E quebrou todos esses paradigmas, né? Carne doce, carne que não sei o que, carne não sei o que, que eu já ouvia muito, né? Gosto de lã, essas coisas quebrou tudo. Hoje a gente já sabe que ela é defensora do que ela absorve, né? Do que ela come, né? E nós somos culpados. Ela nos responde com o que a gente oferece para ela. É isso aí. Você toma Coca-Cola, vai ter gosto de Coca-Cola, né? Sem dúvida. O cordeiro tem gosto do que você colocar. Então é isso aí. Fábio. É um prazer. Muito obrigado. Que isso, tá louco. Eternamente. Nós somos. Eu que sou agradecido a isso. Eu gosto de falar. Eu deveria ser um comunicador, mas eu sou muito. Eu tenho que pautar mais, porque nós entramos em quantos assuntos? A gente nem brigou hoje. Nem brigou, mas tá ótimo. Então, tá certo. Então nós entramos em quantos assuntos? A próxima vez nós vamos pautar e vamos trazer um terceiro para fazer um bate-bola aí. Eu acho que todo mundo tem que ouvir as experiências e absorver como ensinamento, né? E se não gostar, não use, né? Deixa de lado, guarda na gaveta. E a nossa ideia no Ovinocast é essa, não é levantar uma bandeira. Sim. É ter um mastro e a cordinha para quem quiser trazer sua bandeira, trazer sua experiência, tá à nossa disposição. E eu já falo, já tô de porta aberta pra gente já convocar alguns nomes aí que ficaram na história. Vamos tentar trazer aqui, né? Vamos tentar patrocínio, alguma coisa, trazer pra sair, enraizar. Depois aí vai... Se Deus quiser. Vamos sim. Agradecendo ao Fábio, mais uma vez estendo meu agradecimento a todos que estiveram conosco na íntegra desse episódio, a todos que vão nos acompanhar por um longo período até o episódio número 2, os nossos recortes em todas as redes sociais, todas as plataformas digitais. E mais uma vez meu agradecimento aos pais desse primeiro episódio, nossos patrocinadores, Galo Mídias Digitais, Revista Imagens Gaúchas, Matearia TS, nossos apoiadores DSI Engenharia, Estância dos Coqueiros, Cabanha GD Dal Bosco, Vitor Soares Agente Comercial e Quinor Leilões. Espero vocês no próximo episódio, espero que estejam todos conosco. Mais uma vez um forte abraço e até breve.